Estamos de volta com Cidade Entrevista deste sábado. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. A nossa convidada de hoje é a Fábia dos Santos, que é professora, advogada e presidente do Observatório Social de Maringá. Fábia, no outro bloco, então, a gente fez essa apresentação do Observatório Social. Falamos também da credibilidade, do reconhecimento, mas agora eu quero dar um exemplo prático mesmo para quem está em casa, está acompanhando o que muda mesmo. Com esse cuidado com o dinheiro, que é público, né, que é de todos nós. Eu penso assim, que nós temos dois vertentes para falar de ganhos. A primeira delas é a mudança de cultura, né? É aquela ideia do aumento de sensação de risco, é se saber que tem alguém olhando o que eu faço, é a mudança de cultura do próprio gestor. Essa é a principal? Desculpe interromper. Eu penso que essa é incalculável, né? Porque eu acho que tem uma repercussão muito grande. Veja, até essa ideia daquele que é eleito, de falar, agora eu estou eleito, eu faço o que eu achar, né? Não, o gestor público é apenas uma pessoa que vai administrar bens alheios, né? Nós não podemos ter essa cultura, como no Brasil se tem, que a partir do momento que eu sou eleito, eu mando, eu faço e a minha vontade prevalece. A vontade é do interesse público. Então, eu penso que com a atuação democrática e participativa do cidadão, há uma mudança muito grande desse foco, né? O gestor passa a respeitar mais a sociedade, dá abertura a essa participação, porque hoje nós temos leis que asseguram isso. Então, no Brasil, há um avanço muito grande dessa participação em matéria legislativa. Nós temos inúmeras leis que asseguram, inclusive o Código de Defesa do Consumidor, que assegura a nós, cidadãos, serviços públicos de qualidade, né? E nós temos a lei da transparência, a lei de acesso à informação, são leis que asseguram a qualquer um de nós pedir informações ao poder público. É importante que nós tenhamos a consciência que o poder público não nos faz favor quando nos dá uma informação ou quando permite que o cidadão vá até um órgão público fazer uma reclamação e pedir uma atuação. É a obrigação do poder público, né? Nós temos essa cultura de achar que, olha, que bom, eu fui atendido numa consulta, nossa, que beleza, eu recebi um medicamento. Isso é obrigação, né? Então, eu vejo que essa atuação da sociedade, de forma preventiva, ela melhora muito essa cultura do gestor e do cidadão. E nós temos, de outro lado, uma economia, né, um proveito econômico aferível em números. Em 10 anos de atuação do Observatório, nós temos hoje aferível em números, economia real, ganho efetivo para o município de 83 milhões de reais. 83 milhões? Milhões de reais. Imagine, né? Só onde pode ser investido todo esse dinheiro, né? Exatamente. Então, não é um dinheiro que é para ser economizado, ele tem que ser bem gasto, né? O Observatório não exige uma economia, exige uma boa aplicação. Não é que a gente precisa deixar de gastar, a gente tem que gastar bem. E nós conseguimos ver ao longo desse período de trabalhos que nós temos, nós já conseguimos demonstrar assim, situações muito interessantes. O que, por exemplo? Como, por exemplo, quando nós fizemos um trabalho com a Secretaria de Educação, que havia sido adquirido a quase R$500 mil, um produto que chamava DVD Book. Então, o que nos chamou a atenção era no que seria um DVD Book, que foi comprado exclusivamente de uma empresa que não tinha concorrência, era um produto único, que não havia competição, né, outras empresas que poderiam vender, e nos chamou a atenção e nós fomos buscar alguns desses livrinhos para conhecermos. Eram 8 mil livros que a Prefeitura, a Secretaria de Educação estava adquirindo. E quando nós fomos lá, havia inúmeras capas diferentes, né? E havia mais de 30 capas diferentes. Só que quando nós pegamos lá 6, 7, 8 livrinhos com capas diferentes e abrimos esses livros, o conteúdo deles era idêntico. E não havia conteúdo educativo nenhum. Era a linha histórica da TV Cultura. Como a TV Cultura nasceu, eu penso, na minha concepção, isso era um material de descarte e que alguém falou, vamos pôr umas capas diferentes, vamos vender para prefeituras. Não ia agregar nada? Não. E aí o que aconteceu a partir do nosso trabalho? O Ministério Público tomou conhecimento, esses valores não saíram dos cofres públicos, R$500 milhão, e ainda nós descobrimos que diversas outras prefeituras de outros municípios, inclusive de outros estados, estavam sendo vítimas dessa mesma prática.
Quer dizer, a prefeitura nem chegou a depositar o dinheiro, então? Foi bloqueado o valor e os livros foram embora de Maringá. Esse lixo não ficou nos nossos depósitos, porque foi devolvido e o dinheiro ficou, né, para Maringá. Outro exemplo que nós podemos dar de fiscalização efetiva, a prefeitura, todos sabem, essas câmeras, né, de monitoramento da prefeitura, o observatório apoia muito as ações dessa natureza, claro, de fiscalização. Que cidadão não gosta de que tenha uma cidade fiscalizada, né, monitorada por câmeras, mas tem que haver um custo de economicidade, de proveito econômico para o cidadão. E quando nós fomos acompanhar essa licitação, em diversos itens que a gente viu que haviam valores muito acima do de mercado, eu vou dar o exemplo de postes. A prefeitura estava adquirindo 80 postes de 12 metros, a um custo de 3 mil e pouco, instalado. Mas ainda estava pagando para instalar mais 2 mil e poucos reais. Então, cada poste de 12 metros que estava sendo comprado e instalado, estava sendo pago a instalação, estava saindo aos cofres públicos quase 6 mil reais cada poste. Cada poste. Aí você veja que coisa mais interessante, e isso ainda não é tudo. Quando nós vamos ver o preço de mercado, esses postes instalados, eles custavam em torno de R$1.000. E aí, veja, a prefeitura tinha já pago R$25 mil num projeto para entender, né, determinar qual a melhor metragem do poste em cada local em que eles seriam instalados. Então, veja, a prefeitura comprou postes de 12. O projeto, que foi pago 25 mil, dizia que num determinado local o poste deveria ser de 10 metros. E quando a gente chegava lá, o poste instalado era de 8. Então, você vê, pagou-se o maior tamanho, entregou-se o menor tamanho e jogou-se fora um dinheiro de um projeto que não foi atendido, porque nem o próprio projeto foi respeitado. E no fim das contas, como que ficou essa situação? No final das contas, foi restituído aos cofres públicos, depois das nossas, né, das nossas conversas e da nossa atuação. Foi restituído R$153 mil para os cofres públicos e seriam comprados mais, eram 80 postes que seriam adquiridos. Parou, a licitação foi cancelada na compra de 30 e os valores que foram verificados além, né, daquilo que deveria ter sido pago, voltou aos cofres públicos. Aí você veja, na continuidade desse trabalho, nós ainda acabamos detectando que havia sido contratado um serviço de manutenção de câmeras e a prefeitura já estava pagando a manutenção de 17 câmeras que sequer tinham sido instaladas. Mais R$123 mil que tinham saído indevidamente dos cofres públicos, que o gestor avisado acionou a empresa e esse valor voltou aos cofres públicos. Quer dizer, um trabalho muito importante mesmo, uma economia grande, 80 milhões, só repetindo aqui. Nesses 10 anos, 83 milhões de reais. 83 milhões de reais. De proveito econômico. Nessas atividades, né, de fiscalização, de atuação na universidade, na prefeitura, na Câmara, e fora essa mudança de cultura. Veja, quando o observatório começou a acompanhar, por exemplo, o gasto de diárias, que é um problema, as diárias de vereadores, né, que é um problema recorrente em quase todos os municípios, em 2007, a Câmara Municipal de Maringá tinha uma utilização de mais de 60 diárias ao mês. Há 2 anos atrás, era menos de 2 diárias ao mês. Então, veja, o que nós fizemos para que isso mudasse? Nós apenas perguntamos ao vereador aonde vai, fazer o quê e qual proveito para a cidade. Isso fez com que já houvesse uma mudança de postura, né? Ou seja, eu não vou utilizar indevidamente esse recurso. Não é que o vereador não possa viajar. Ele deve viajar. Mas tem que justificar. E tem que ter proveito para o município, não é? Porque esse é o dinheiro público. E economizar, né? Porque às vezes os valores são muito exagerados. Exatamente. E quanto turismo existe com o dinheiro público nesses municípios que a gente vê denúncias, né? Maringá, isso não acontece mais hoje. Nós acompanhamos recentemente aqui na Rede Massa, mesmo fizemos uma reportagem de uma cidade onde o pessoal ia para Foz do Iguaçu frequentemente.
Sim. E assim, hotéis caríssimos. Pois é. E o resultado não era apresentado. Então, por isso que é um trabalho muito importante mesmo. Ô, Fábio, e quem está acompanhando em casa agora, às vezes está gostando desse nosso bate-papo, gostou do trabalho que é realizado, quer ser um voluntário, como que faz? O primeiro pressuposto é que não tem nenhuma vinculação político-partidária, né? Porque o nosso trabalho é de total isenção partidária. Nós temos que entender que o melhor gestor é aquele que está eleito e constituído. Né? O prefeito que está eleito é o melhor prefeito, porque é com ele que nós temos que trabalhar, é dele que nós temos que ter as providências. Então nós temos um cuidado muito grande para não misturarmos o trabalho do observatório com qualquer envolvimento partidário. Nós não somos contra nenhum partido e nenhuma... É aquilo que você falou, não é um embate, né? É uma colaboração, exatamente. Na verdade. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Às vezes há, né, alguma dificuldade no trabalho, mas nós não somos contrários ao prefeito, ao reitor, ao vereador, aquele que está investido do poder, é com quem nós temos que trabalhar. E temos que, claro, preservar esse relacionamento numa atuação respeitosa, numa atuação de contribuição, né? Então esse é um primeiro pressuposto. Mas nós estamos com as portas abertas na associação comercial, no primeiro andar da associação, a pessoa preenche uma ficha de voluntário, né? Existem inúmeros segmentos que pode a pessoa atuar, ela vai sendo demandada de acordo com as necessidades. Por exemplo, agora nós estamos fazendo um acompanhamento aí dessas instalações de mangueiras das árvores de Natal, né? Um trabalho que a gente tem acompanhado aí desses enfeites de Natal, contribuído com o poder público, demonstrando que em algumas situações o gasto está sendo desnecessário. Então, veja, às vezes a gente precisa de um conhecimento técnico, de um engenheiro, de uma pessoa, ou de uma dona de casa, ou de um professor, qualquer segmento da sociedade, a pessoa atue, ela pode. E outra, algo que não ocupa muito tempo do dia da gente, né? É possível participar. Ô, Fábio, eu teria muitas outras perguntas, eu quero até te convidar já para uma próxima oportunidade para a gente continuar discutindo esse assunto que é muito importante, temos que mudar um pouco a cultura em relação ao gasto público, a esse acompanhamento, a educação mesmo que você disse, mas infelizmente hoje o nosso tempo... Você viu? Obrigada a vocês. A você de casa também, muito obrigado pelo carinho da audiência e até sábado que vem. Tchau!